Bem, bom dia para vocês. Já dei o bom dia e um abraço para quase todos, mas agora o bom dia oficial do microfone. Eu gostaria de nos provocar hoje, dando uma olhada na história de um dos profetas mais impressionantes do Antigo Testamento. Quero provocar um desejo de fé, um desejo das coisas milagrosas, despertar a vontade da gente experimentar mais do poder de Deus. E é a história de Eliseu, que está aí no segundo livro dos Reis. Vamos dar uma olhada a partir deste capítulo 2. Eliseu era um discípulo do profeta Elias. Elias foi aquele que orou e não choveu durante 3 anos, e depois orou e choveu, e depois desafiou os profetas de Baal e pediu que Deus mandasse fogo do céu, e caiu fogo do céu, e depois ele saiu matando ali aqueles profetas todos de Baal. Mas depois a Jezabel, a esposa do rei, mandou matar Elias, e aí Elias foge e fica lá todo deprimido, e quer morrer. Oh Jesus, quero morrer, não vale a pena viver. Interessante como eu quero despertar aqui o desejo pelos milagres. É interessante falar isso também, que a nossa vida com Deus tem dias em que a gente quer viver e ganhar o mundo inteiro, como eu estava cantando aqui, e tem dias também que a gente quer morrer. A vida com Deus, querer morrer também. E às vezes não é nem eu querer morrer assim, naquele bom sentido, ou eu quero ficar com Jesus no céu, mas como alguns dizem, estou com saudade do céu. Essa coisa aí é boa. Não, estou falando de alguns dias da vida da gente que a gente está assim, é ruim mesmo, querendo sumir. E a gente encontra isso muitas vezes na Bíblia, nos homens e mulheres de Deus. Elias passa por esse momento de depressão, de querer morrer. Ele fala com Deus, mas aí Deus não dá muita conversa para ele, não. Manda ele dormir, depois manda ele comer, depois manda ele fazer uma maratona. E aí ele chega lá na caverna e quer morrer de novo e reclama que só tem ele sozinho. Só tem eu de santo, só sobrou eu. A gente também tem essas histórias na vida da gente, né? A gente começa a achar que ninguém presta e que só a gente presta, não é? A gente tem também essas besteiras na cabeça. E Elias ficou assim, só sobrou eu. Aí nessa hora Deus respondeu para Elias, deixa de besteira. Claro, não falou assim desse jeito, mas é um entendimento mais ou menos esse. Existem aí muitos que não dobraram os joelhos diante de Baal, e aí Deus se revela para Elias. Esse é Elias. Naquele tempo tinha o que a Bíblia chama de os moços dos profetas. Então os profetas tinham seus discípulos, eram chamados moços dos profetas. Eu estou fazendo essa introdução aqui porque a gente vai ver essa situação também com Eliseu, que tinha os seus discípulos também, principalmente um lá muito curioso chamado Geazi. Vamos dar uma olhada, vamos ler muito a Bíblia aqui. Em alguns momentos eu paro para comentar, mas na verdade vamos ver a história. E a minha intenção é provocar a gente com os milagres que aconteceram na vida de Eliseu. Provocar a gente, para a gente querer milagre, a gente querer o poder de Deus e crer que o mesmo Deus de Eliseu está atuando hoje, e mais ainda, porque nós estamos na nova aliança. A gente acabou de celebrar a nova aliança aqui. Então a gente está numa condição melhor do que a de Eliseu. Vocês sabem que qualquer homem ou mulher do Antigo Testamento trocaria com qualquer um de nós aqui de lugar sem pestanejar? Sabia disso? Moisés falava face a face com Deus, como um amigo fala com o outro. Pois é, se Moisés pudesse trocar com qualquer um de nós aqui, ele trocaria.
qualquer profeta. A Bíblia diz que eles sem nós não foram aperfeiçoados, está lá em Hebreus. A riqueza que tem aqui dentro de mim e de você é incalculável. E aí por isso Paulo ora a Deus lá na carta aos Efésios dizendo: Senhor, abre os olhos dos corações, do coração dos irmãos, para que saibam qual é a riqueza da glória que está em cada um. Bem, eu também oro agora por vocês e por mim, para que Deus abra os nossos olhos, para a gente ver a grandeza de Deus na vida da gente, nesse sentido, no sentido dos milagres. Vamos dar uma olhada então, aí no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Antes de continuar, primeiro a gente vê aqui uma das coisas mais importantes da nossa vida com Deus e da nossa vida, que é a perseverança. Vida com Deus tem duas coisas que trabalham juntas: milagre e perseverança. Quem vive somente na expectativa de milagres e não tem perseverança, pode ver o milagre que for, mas no primeiro probleminha ele desiste. Milagre não segura ninguém em Cristo. Não segura, não se engane. Tá? Entretanto, aquele que entendeu a perseverança e quer ser perseverante, mas esquece do poder de Deus, na verdade não vai conseguir. Você tem que ter as duas coisas: a expectativa do milagre, a fé das coisas poderosas de Deus e perseverança. As duas coisas têm que andar juntas. E aqui a gente vê, no caso de Eliseu, perseverança. O próprio pastor dele, vamos chamar Elias de pastor dele. O pastor dele chega para ele e diz: eu vou fazer tal coisa, fica aqui. Ele disse para o pastor dele: não, eu vou atrás. Vive o Senhor como vive a tua alma. Então é uma maneira de juramento ali daquela época. Eu vou atrás. Aí ele vai para Betel, depois vai para Jericó, e depois vai para o Jordão, e o próprio pastor dele fica aqui: não te larga. E depois os irmãos da igreja também, que são chamados aqui, eu estou atualizando, né? Estou aplicando, atualizar a Bíblia não, porque não vai estar nessa. Eu estou aplicando a Bíblia. Os irmãos da igreja também vêm para ele e dizem: só fica aqui, porque o teu pastor vai ser tomado ao céu aí. E ele diz: fica calado, não se meta. Ele diz aqui, né? Calai-vos. Só porque o calai-vos é assim uma linguagem mais rebuscada. Calai-vos. Aí cala a boca, né? Cala a boca, não se meta. E ele vai com Elias de cidade em cidade, com tudo contra ele. Não, o próprio pastor dele dizendo para ele não ir, os irmãos da igreja dizendo para ele não ir, e ele diz: eu vou. Uma convicção de perseverança em Cristo. Aqui não tem nada de teimosia, porque não é desejo dele, não é coisa particular dele que ele botou na cabeça, está com aquele incutimento na cabeça de fazer um negócio. Não, tem a ver com a vida com Deus. Ele está seguindo o profeta. Perseverança, uma das palavras mais importantes
da vida da gente. Versículo 7: e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Aqui está a terceira vez que Deus abre águas na Bíblia. Tem aquela história de Moisés, que abre o Mar Vermelho. Josué, quando entra com o povo na terra prometida, também abre o Jordão. Moisés toca com a vara e fala, o mar se abre. Com Josué, os sacerdotes com a arca nas costas, vocês estão lembrados, né? Quando eles pisam no Rio Jordão, que estava transbordando sobre as suas ribanceiras, estava muito cheio, o Rio Jordão para, e agora Elias toma sua capa e toca, e a água se abre, e passam os dois, ambos em seco. No versículo 9 diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu pede graça, dom, pede unção de Deus. Eu quero, Elias, o dobro do que você tem. E é interessante que aqueles que já contaram dizem que a quantidade de milagres que Eliseu fez é o dobro do que Elias fez. Inclusive, a gente vai chegar até o último milagre, que acontece depois que Eliseu está morto. Então, a quantidade que Deus opera através de Eliseu é o dobro, exatamente o que ele pede: porção dobrada do espírito que havia em Eliseu. Versículo 10 diz: e disse Elias: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Ele coloca a condição: você precisa me ver ser tomado de você. Bem, vamos relembrar que Elias tinha falado para Eliseu: vou para lá, fique aí. Não, eu vou atrás. Até segunda vez, terceira vez, fique aí que eu vou sozinho. Não, eu vou. Agora parece que Eliseu entendeu: esse cara não vai me largar não. Então, já que ele vai atrás, então que ele aproveite a perseverança dele. Ele diz: tá bom, se você estiver e você me vir ser tomado, isso vai acontecer com você. Versículo 11: sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Bem, aqui é só a curiosidade, mas muita gente gosta de dizer que Elias subiu ao céu em um carro de fogo. Não, o carro de fogo separou um do outro e Elias subiu num redemoinho. E subiu, como foi eu não sei não, mas depois a gente vê lá no céu. A gente pede para passar um filmezinho para a gente ver. E Elias subiu. Versículo 12 diz: começam aí os milagres. E é isso que eu quero ver aqui, a curiosidade dos tipos de milagres que acontecem em Eliseu. Versículo 12: o que vendo Eliseu viu Elias ser tomado, e diz: meu pai, carros de cavalo e seus cavaleiros. Isso é uma expressão da época, uma expressão da região e da época, uma expressão assim: rapaz, é isso, entendeu? meu pai, carros de cavalos, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Eu gosto demais desse negócio. Aliás, eu gosto demais das histórias dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, porque o que eu vejo é gente igual a mim. Né? Ele não chegou: pronto, eu vi Elias subir, a capa de Elias está comigo, toca no Rio Jordão, abre-te Rio Jordão. Não, ele: Deus de Elias, ainda estava tremendo. Onde está o Senhor Deus? Eu gosto desse negócio, porque não traz para mim uma obrigação de que eu seja um tal, de que eu seja um poderoso, de que eu seja aquele que nunca treme. Mesmo porque depois que a gente vai ficando mais velho, a gente descobre que a gente treme muito. Quando a gente é mais novo, a gente é mais ousado, mais
zen, metido, a saber as coisas. Depois do tempo vai passando, a gente cresce na vida com Deus, no conhecimento de Cristo, mas a gente vai descobrindo que a gente é um vaso de barro, e quando a gente é mais novo, a gente pensa que a gente é um vaso pelo menos de bronze. Mas isso é bom, porque a gente vai dando lugar à graça de Deus. A nossa força pessoal vai dando lugar à força de Deus. E Eliseu então pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? E então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Quarta vez que a água é aberta na Bíblia. Primeira vez com Moisés, segunda com Josué, terceira com Elias, e a quarta pertinho aí uma da outra com Eliseu. Lá no versículo 19 está Eliseu numa cidade. Então logo depois que Elias foi chamado, versículo 19, e diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Água má, a gente imagina, deve ser o que a gente chama de água salobra, né? Água salgada, água que não é boa para tomar. O pessoal procurou Eliseu e disse: olha, a cidade aqui é uma maravilha, mas as águas são ruins, as águas são más e a terra também não produz nada, é estéril. No versículo 20 ele disse: trazei-me uma salva nova, uma bandeja nova, e ponde nela sal. E a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal no manancial e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Agora, água salgada, se a gente joga sal, como é que fica? Mais salgada. Aqui a água ficou doce. Desobedece completamente a lógica da minha cabeça. E aí é uma coisa que a gente vai aprendendo na vida com Deus. Deus não trabalha com a lógica humana. Não trabalha com a lógica humana. E a gente vai começar a raciocinar com a mente de Deus nesse sentido também. Não é que a gente vai ser gente irresponsável, gente que não é prudente. Vamos ser prudentes, sim. Tem que usar lógica também naquilo que é para usar lógica, e tem que usar fé naquilo que é para usar fé. Sal mais sal dá o quê? Sal, duas vezes sal. Em Deus sai mais sal, dá o quê? Água doce. Esse é o segundo milagre aqui de Eliseu. Eu não vou ver todos eles, mas vamos aqui para o capítulo 4, no versículo 1. É isso, eu disse para vocês que a gente vai dar uma lida aqui para Eliseu provocar a gente, tá? A gente relembrar que existe um negócio chamado milagre, né? E a mente da gente conseguir trabalhar no nível do milagre, no nível de Deus, no nível da fé. E aqui então no capítulo 4, versículo 1 diz: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Antes de continuar, a gente precisa fazer um comentário disso aqui, que esse homem que morreu era um homem santo, era um homem que temia o Senhor, um profeta, mas um homem bagunçado financeiramente. Isso é uma coisa importante, tá? Uma das coisas importantes da vida da gente com Deus é ter a vida financeira em ordem. Turma mais nova aí, a turma que ainda não é pai e mãe de família, desde novo, adolescente, jovem, saber controlar o que compra, o que não compra, saber controlar o seu dinheiro. E a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que devemos nos amar uns aos outros.
esse homem aqui, esse irmão nosso, homem de Deus, profeta, que temia Deus, morreu e deixou a esposa e os filhos endividados. Bem, pode ser que eu não tenha que falar mal dele, que tenha sido uma situação difícil que ele entrou, de enfermidade, qualquer, pode ter sido, mas pode ser também que era alguém que comprava a rodo, não é? Ou alguém que usava a fé para comprar coisa. Uma irmã um dia me perguntou lá, assim, Carlos, me diga uma coisa ali, eu estou errada, porque minha irmã de sangue, é de determinada congregação da cidade, e o pastor dela lá disse que nós somos cabeça, que não somos cauda, e por isso então a gente tem que ter as coisas, e pode ter as coisas, e ela sai comprando tudo que vê, porque ela diz que ela não é cauda, ela é cabeça, e que ela é filha do rei. E agora ela fala tanto isso, que eu já estou em dúvida se ela não está certa, e o pastor dela não está certo. Eu falei, como é que está a situação financeira de tua irmã? Está toda endividada, vive me pedindo dinheiro emprestado. Pois é, você já tem a resposta aí. Você tem a sua vida simples, você ganha o seu salário, ela é aposentada, ganha o saláriozinho dela lá que não é grande, e tem a vida em ordem, quem é que empresta para quem? É ela que empresta para você ou você que empresta para ela? É ela que toma emprestado e me paga. Falei, pois é. A fé não é para a gente fazer as besteiras que a gente quer. A fé é para a gente experimentar os milagres que Deus quer. E esse homem aqui, eu espero que eu não esteja falando mal dele, chegar lá no céu ele vai brigar comigo, não vai estar no céu não tem mais briga, né? Mas aí, pode ter se endividado por falta de responsabilidade na vida financeira dele. O que é que acontece no versículo 2? Sim, no versículo 1 que a gente leu, ela diz que naquela época o jeito de pagar a dívida era, agora vira escravo do outro, né? Do credor. Aí no versículo 2 Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, presta atenção no que a mulher disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Espera aí, tinha nada? Ou tinha alguma coisa? Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Essa mulher respondeu igualzinho a maioria de nós responde, que é uma maneira natural de ver as coisas, é uma maneira sempre negativa de ver as coisas. Não tenho nada. Eu sou... na Bíblia você encontra um bocado de gente dessa. Por exemplo, Eliseu, Gideão, a história de Gideão. Estava lá, escondido no lugar dos inimigos, num buraco. Aí chega o anjo e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele estava no buraco, ele olhou para um lado, não dá para ver quem era o homem valente. Não tinha, ele falou: só pode ser eu. Aí olhou assim: não é anjo não, deve ser capeta, porque se errou não é anjo. Aí ele disse: eu sou da menor tribo do meu povo, eu sou da menor família da minha tribo, e eu sou o menor da minha família. E aí Deus não deu nem trela para ele, para ficar argumentando nada. Deus simplesmente disse: eu vou libertar, você vai libertar o povo dos inimigos. E ele continuou com uma choradeira lá, mas não vou entrar de volta para a história de Gideão, porque a minha história é Eliseu hoje. Mas assim somos nós. Não tenho nada, eu sou pequeno, eu sou analfabeto, eu só tenho poucos dias de convertido, eu sou de família pobre, o governo não olha por nós. Né? Eu sou a outra irmã, tem mais dom do que eu. Porque na minha família eu sofro isso, aquilo outro. Tudo pode ser verdade, O emprego que eu tenho paga pouco, sim, é tudo verdade. Uma pessoa não está mentindo. Só que ela não para dizer: mas tem uma botija de azeite lá. E essa botija de azeite pode acontecer alguma coisa com ela. O que é que Deus colocou na gente no meio de tanta coisa que a gente olha? Porque é a história de todos nós. Tem uns dentre nós que são mais sofridos, né? Tem uns irmãos na igreja que eu olho assim e digo: lá no céu, se o céu for um auditório cheio de cadeira, com ar-condicionado, claro, ou com esse clima daqui, né? Eu vou ficar satisfeito só estar lá de dentro já. Se eu estiver lá na porta, lá de dentro, eu vou ficar
doido de alegria lá. Mas eu olho alguns irmãos na igreja, algumas irmãs, e eu digo assim, esse aí, essa aí vai ficar na primeira fila, na fila do gargarejo lá, olhando para Jesus assim, porque alguns de nós sofrem muito, mais do que outros, mas de qualquer maneira, todos nós temos motivo para dizer, não tenho nada em casa, não tenho nada em mim. A mulher diz isso aqui, não tenho nada. Você tem o que lá? Nada. A não ser uma botija de azeite. Vamos ver o que acontece com essa botija de azeite. No versículo 3, então disse Eliseu, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda outro vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Aí acontece o milagre da multiplicação do azeite, né? O profeta disse, tem uma botijazinha de azeite lá, vai na vizinhança, pega a panela de todo mundo aí. E aí saíram, pegaram as panelas, os frascos, tudo, e botaram lá. Aí pegava, né? Essa é a cena que a gente viu, né? Ela pegava uma botija de azeite e virava na panela, aí enchia. Aí, quando balançava, ainda estava pesado. Aí na outra panela balançava, estava pesado. Aí na outra botija, e foi achando tudo, acabou tudo, e falou para os meninos, cadê, onde é que tem mais panela? Ainda está pesado. Acabou, mãe, já pegamos aí na vizinhança toda. Aí o azeite parou. Em Belo Horizonte tinha, ainda tem, mas lá na década de 60, 70 tinha um seminário para a turma nova aí. Seminário é um lugar onde, no tempo passado, hoje também tem, as pessoas iam fazer um curso de teologia para ser pastor. Tá, mas não precisa aprender isso não, porque não precisa disso, mas tinha. E aquele seminário era num tempo que estava uma ação. Eu ia estudar lá nesse lugar, nem no mim, porque na minha época já estava em baixa, mas no tempo que estava em alta, eu ouvia as histórias que aconteciam lá. Não tinha recursos, não era de uma denominação grande, cheia de dinheiro, não era. E eu ouvia meus pais contarem coisas que aconteciam lá, e eu ouvia pastores contarem. Uma das histórias lá é que em determinado momento só tinha um pouco de feijão na despensa, no armário assim. E eu comi naquele dia, e no outro dia não tinha mais, porque não tinha dinheiro, não tinha. O pessoal que ia estudar lá pagava, alguns não pagavam, não tinha dinheiro. E eles foram orar, e tinha lá, comer esse feijão, o que ia acontecer amanhã. E então eles pegaram aquele feijão ali, comeram naquele dia, com aquela comida, sei lá, arroz também que tinha. Aí no outro dia de manhã, a pessoa que trabalhava na cozinha foi lá e abriu, estava lá o feijão e o arroz. Eu não sei quantos dias durou isso, mas é um dos milagres que eu ouvi acontecerem lá em Belo Horizonte, né? Um milagre muito parecido com este aqui. O próximo versículo 8. Esse aqui vamos lendo uma parte grande aqui, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão, na casa dessa mulher. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que quando vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, é isso que eu falei, moço do profeta é um discípulo do profeta, disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize,
Eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, com todo carinho, com todo cuidado. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, o profeta estava aí, né, até aqui trabalhando assim de maneira natural. Ele tinha acesso ao chefe do exército, ao rei. Então ele perguntou à mulher se eles estavam precisando de alguma coisa, queria retribuir aquele cuidado que o casal fez, que preparou um quartinho lá para ele. E ele queria retribuir alguma coisa, estava precisando falar lá com o rei, para o rei providenciar. E a mulher responde: eu habito no meio do meu povo. É um jeito de responder: eu estou bem, estou em casa, não estou precisando de nada. Aí no versículo 14, então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Gente, eu gosto da Bíblia, é por isso, porque mostra gente igual a gente. O profeta diz: ó, você não tem filho, daqui a tanto tempo você vai ter um filho. Amém, recebo. Não foi isso. Não tem essas coisas na Bíblia. Você tem que usar a palavra certa. Amém, recebo. Ainda fica assim com a mão: recebo. Não tem, ao contrário. Ela chega para ele e diz: não me engane, não minta, tá? É igual que fazia um colega meu quando eu era menino, ele também, claro. Ele dizia: tá mentindo, tá mentindo para mim? Interessante, né? Interessante. E aí ela diz: não mintas a tua serva. No versículo 17: só que, e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Outro milagre de Eliseu: uma mulher estéril com um marido idoso e teve aquele filho. Mas aí acontece, a partir do versículo 18, uma outra história. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, com os colheitadores lá da roça, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. Oh meu Deus, os homens são assim desde aquele tempo. Leva o menino para a mãe, o menino com dor de cabeça lá na roça. Falou para o pessoal: leva para a mãe. E ele o tomou, o moço o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos da sua mãe até ao meio-dia e morreu. Não é porque a gente anda com Deus que tudo vai estar sempre bem, não, viu? Porque a gente está aqui nessa vida. A mulher tinha experimentado aquele milagre, mas agora o menino do milagre morreu. 21, e subiu ela. Posso continuar assim, gente? Porque é isso, a minha palavra hoje não é uma pregação, eu quero ir lendo aqui os milagres da vida de Eliseu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, naquele quartinho lá que ela tinha feito, que o casal tinha feito, e fechou sobre ele a porta e saiu, e chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado, não é dia de festa para chamar o profeta para pregar nem nada. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Quer dizer, aquele homem ali era tão desligado que ele nem tinha percebido que o filho dele tinha morrido. Ela pediu para preparar um animal para ir ver o profeta. É porque tem homem que é assim desligado, né? O homem tem que orar, viu, gente? Para ter uma postura. Quem foi? Quem vai ver o profeta? Besta. Mas eu vou parar de falar mal dos personagens bíblicos. A partir de agora vamos só ver o milagre. 25, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita,
Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz ele: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Olha o que ela responde: vai bem. Que mulher é essa, né? E chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ele não teve revelação do que estava acontecendo, mas ele percebeu que ela estava amargurada. 28, e disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Olha aí, que conversa tão humana, né? Ela não chegou lá e dizendo: oh, eu sei que você é um profeta, eu creio. Ao contrário, eu te falei, não minta para mim. Eu falei: não me engane. Eu não pedi um filho, agora tenho um filho. 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus ombros e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responderás, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te hei de deixar. Ela disse: você mandou o seu discípulo aí, mas eu quero você lá. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, que Geazi saiu correndo na frente. Passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Mas ele foi lá e fez o que o profeta falou. Estava comentando, né, daquela fala de... Estava comentando ontem à noite, né, daquela fala de Mike, que a maioria de vocês assistiu, né, o vídeo. Mas ele já tinha falado com a gente antes, acho que falou ano passado também, para quem estava lá. Ele perguntando assim: você já tentou ressuscitar um morto? Quem aqui já tentou ressuscitar um morto? Ele perguntou. E ele disse: eu já. Aí ele faz a brincadeira que ele diz: até agora não ressuscitou nenhum, e no dia que ressuscitar eu vou sair correndo, desesperado com medo. Não é? Eu estava falando ontem que eu já tentei uma vez e meia. A meia vez é porque o menino tinha morrido afogado, e eu com aquela dor no coração, mas eu não tive coragem de fazer uma oração. Disse: Jesus, eu vou botar a mão na testa dele. Disse: se o senhor quiser ressuscitar ele, o senhor ressuscita. Eu toquei na testa dele, fiquei ali na beira do caixão, como se eu estivesse dando um carinho no menino que eu nem conhecia, na verdade. Era filho de alguém de uma congregação da cidade. A outra vez foi quando a esposa do morto me pediu: você pode orar para ele ressuscitar? Eu orei. Nenhum dos dois ressuscitou, mas eu orei. Geazi obedeceu o que o profeta falou: vai lá e bota o bordão. E o menino ficou morto lá, né? Sabe que na vida com Deus a gente vai pagar muito mico. Tem uma situação que eu paguei mico sozinho, eu e Deus sozinho, e estou pagando até hoje. Tinha umas coisas, que eu não vou dizer que coisas eram ali no lugar, e aquelas coisas ali naquele lugar significavam uma coisa muito ruim, e aquelas coisas não deviam estar ali. Muito ruim. E eu disse: Senhor, o Senhor falou que se a gente der uma ordem para o monte se lançar no mar, vai se lançar. Eu vou mandar essas coisas voltarem para o lugar onde elas devem estar. E eu sozinho naquele lugar, eu disse: voltem para onde vocês devem estar. Não somente não voltaram, como já se desgastaram. Então o negócio não somente tem que voltar, mas o negócio agora tem que ser igual Lázaro. Está tudo podre já. Ontem, com quem estava lá, eu contei os testemunhos das vezes que eu mandei a chuva parar, e a chuva parou e choveu em toda a redondeza. Não, esse foi outro irmão. Mas a chuva parou, uma tempestade,
Então, mas hoje eu não estou contando testemunhos positivos meus, hoje eu estou contando negativo. Então agora aquelas coisas que eu mandei eu sozinho, voz alta, volta, aquelas coisas já se desfizeram. Agora então as coisas têm que ressuscitar. E como coisa não ressuscita, eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu prefiro pagar mico com Jesus do que ser tudo certinho numa vida normal, natural. Normal não, comum. Geazi pagou um mico aqui. Deve ter entrado lá e pegou o cajado lá, o bordão e botou, né? E o menino estava lá morto ficou. Vamos pagar os bicos se Jesus mandar a gente pagar? Bora! Porque na verdade na vida é assim. Você já viu como é empresário? Tem muitos empresários, é porque a gente vê só a notícia de quem está no auge, né? Mas muito empresário, empreendedor assim, ó, empreende, está lá em cima, daqui a pouco, puf, fale. Daqui a pouco de novo, está lá em cima, falência de novo. Até que chega um momento que ele vai direto. Não quero usar esse exemplo do empreendedor, do empresário, para me imaginar, não quero usar a Bíblia, só estou usando exemplo para dizer que até na vida é assim, não é? E se a gente se esquecer dos milagres, uma coisa é certa, não vai acontecer nenhum. Mas a gente se lembrar deles, dos milagres, e a gente aceitar os desafios de fé, vai acontecer. Se a gente pegar João Batista, a Bíblia diz que não fez nenhum milagre, mas diz lá, mas nenhuma de suas palavras caiu por terra. Então, cada um de nós vai ter seu dom, sua graça, e vai ter as fases também. Tem fases da vida da gente e da igreja, o grupo e da igreja toda, que acontece milagres. Tem fase que não acontece, mas o mesmo Deus está agindo o tempo todo, e a nossa expectativa é de quê? De andar em fé. Andar em fé. Onde é que a gente estava aqui? Que versículo foi? Sim. Geazi no 31. Sim, aí o menino não despertou no 31. No 32, e chegando a Eliseu, àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Versículo 38 tem outro milagre muito interessante, parecido com aquele do sal na água salgada, só que agora é uma comida venenosa. O que é que Eliseu usa para tirar o veneno? Vamos ver. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então está lá os discípulos, os filhos dos profetas são os discípulos, estavam ali, né? Então uma turma assim, como essa aqui, e estava com pouca comida na época, e ele diz: vamos fazer uma sopa, bota a panela lá no fogo e vamos fazer uma sopa. Então no versículo 39, então um deles saiu ao campo e apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Alguém foi lá, pegou uma planta lá qualquer para fazer a sopa, uma planta qualquer, porque estava tendo fome, então não tinha que comer o que tinha, né?
Assim, versículo 40, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Era venenosa a planta que eles estavam fazendo a sopa, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, a farinha. Farinha. Não era farinha de mandioca, porque lá não tinha farinha de mandioca. Farinha de trigo, farinha de cevada, alguma coisa lá que fizeram farinha. Trazei, pois, a farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Alguém tira veneno de comida com farinha? Alguém transforma água salgada em água doce com sal? Mais uma vez, Deus agindo sem lógica. Vamos seguir com os milagres na vida de Eliseu. No versículo 42, um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? 20 pães de cevadas e espigas verdes. Não é milho não, viu? Quando vê na Bíblia espiga, a gente pensa logo em milho, né? Não é milho não tinha milho lá. É trigo também, ou outra coisa assim. E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Versículo 44. Então ele os pôs diante e comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. 20 pães de cevada e algumas espigas, para quantos homens? 100 homens. E sobejou. Sabe o que é sobejo? Sobejo é assim: a pessoa come o pão todo, aí pega outro e come 2 pães, aí pega o terceiro pão e só aguenta comer a metade, e aí não aguenta comer mais. Então aquilo é um sobejo. Esse é um milagre que acontece com Jesus 2 vezes, né? 5 pães e 2 peixes para 5.000, 7 pães para 4.000 homens. Em Jesus muito mais. Aqui foi 20 pães para 100 pessoas. Milagre também, outro milagre na vida de Eliseu. Capítulo 5 não vou ler, porque é grande, mas é a história de Naamã. Naamã era um general do exército inimigo que tinha levado o povo cativo, e entre esses cativos, esses escravos, tinha uma garotinha que era escrava na casa dele. Naamã era um homem poderoso, um general, mas era leproso. A maioria de vocês sabe a história, né? E aí está ele leproso lá, aquela situação complicada. A menina fala para a esposa de Naamã: olha, tem um homem, tem um profeta lá em Israel que ele pode curar teu marido. A mulher foi lá e falou para o marido. O marido, Naamã, foi lá e disse: olha, escreve cartas aí de recomendação que eu vou lá em Israel, que eu estou sabendo lá que tem um profeta, né, que cura quem tem lepra. E aí o rei escreveu uma carta para o rei de Israel. Aí chega Naamã no palácio do rei de Israel, o general do exército inimigo. Chega lá e diz: olha, essa carta aqui é para o senhor, para você. Aí o rei de Israel abre a carta e vê lá o rei da Síria dizendo: estou enviando Naamã, o meu general, para você providenciar que ele seja curado. Aí o rei de Israel disse: está procurando confusão para me atacar. Eu vou curar, como é que eu vou curar? Eu não curo ninguém. Você está procurando, você está jogando bomba na embaixada, né? Então você está procurando confusão para me atacar aqui. E aí alguém falou: não, o próprio profeta Eliseu soube e mandou dizer: manda um homem para aqui. Eliseu, nessa hora já não estava mais: cadê o Deus de Elias? Não, ele já estava, manda um homem. E aí Naamã foi, e Eliseu não saiu de casa, mandou Geazi, aquele rapaz, aquele servo do profeta dele, e mandou Geazi, e aí mandou dizer para Naamã: fala para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ser curado. Aí Naamã endoidou. Eu pensei, o general, pensei que ele ia sair daqui e fazer uma oração forte e dizer: receba,
e ele fazer alguma coisa assim, ele nem sai para me receber. E outra coisa, ele me manda tomar banho desse Rio Jordão, porque o Rio Jordão para a gente é assim, faz parte do nosso imaginário, que a gente lê na Bíblia, né? O Rio Jordão, Jesus foi batizado, mas o Rio Jordão na verdade é um riozinho feio terrível, rio sem graça. E lá na terra dele, do general, tinha rios maravilhosos como o rio Eufrates, o rio Tigre, que tem até hoje, está lá até hoje, não saiu do lugar. Então, ele falou assim, e se é para mergulhar em rio, eu devia ter falado que eu mergulhava lá na minha terra, em vez de mergulhar nesse esgoto que tem aí. Perto do general sempre tem alguém de bom senso. Que bom quando a gente está zangado, ter alguém de bom senso, né? Do lado da gente. Me lembrei agora, quando eu estava... Isso aqui tem que 30 anos talvez, era eu e mais 2 pastores, e o negócio entre nós não estava muito bom, e naquele dia eu cheguei em casa zangado, e ele disse, perguntou o que é, eu falei, porque agora quem vai dar problema aqui sou eu. Sempre eu tenho paciência com aqueles outros dois. Eu era mais novo, os outros mais velhos, e eu estava na carne, ousado desse jeito, dizendo que eu é que estava certo. Quem vai dar problema agora sou eu. Cansei de ser aquele que fica tomando cuidado. Quem vai dar problema agora sou eu. Eu estava no quarto. Aí Denise disse, senta aí. Eu, obedeci na hora. Aí ela disse, deixa de besteira. O negócio de você vai dar problema, coisa nenhuma. Aí eu, não me lembro se ela orou por mim, deve ter orado, expulsado, uma meia dúvida de legião. Acho que ela deve ter orado, orando porque ela orou. Coisa boa quando a gente não está bem, ter gente sensata do lado da gente, que nos ajude a cala a boca, para, né? E então alguém falou para Naamã, meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil para o senhor não faria? Pois é, pediu uma coisa fácil, mergulhar no rio. E Naamã mergulha 7 vezes, 1, 2, 3, na 7ª vez levanta. E a Bíblia diz que ele levanta com a pele igual de bebê. Curado. Né? Curado. São os milagres que a gente vê aqui na história de Eliseu. Vamos ver só 2 milagres mais. Esse aqui é interessante. Esse é de matar gente, de dar nó na cabeça de engenheiro. A história do Machado, capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: esse é o lugar em que habitamos diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. O pessoal disse, olha, a igreja cresceu e está precisando agora de um lugar grande para reunir. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? E o versículo 3 diz, e disse um, serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Aí Eliseu foi com eles. E foi com eles, está aí, versículo 4, e foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Esse negócio desde aquele tempo dá problema tomar coisa emprestada, né? Você já vê que a gente toma coisa emprestada, quebra na mão da gente, é um problema. Tomar coisa emprestada é complicado, né? Ai meu Senhor, porque era emprestado. E vamos raciocinar aqui, que hoje a gente vai ali na loja, tem machado para vender à vontade, né? Ou qualquer outro produto. Naquele tempo não, é uma coisa muito difícil. Você não tinha fábrica, você não tinha indústria, você não tinha a revolução industrial, só vai acontecer agora. Ali ainda tem 500 anos, né? Então, era tudo muito difícil para fazer coisa de ferro, muito difícil. Então, perder um machado daquele, eu não sei, é como o que hoje, né? Eu pedi emprestado a alguém um iPad, né, um celular, um iPhone que custa 10 mil reais e quebra na minha mão. É mais ou menos essa ideia, entendeu? Ai meu Senhor, porque era emprestado. Versículo 6, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar cortado. Gente, Eliseu abusou aqui, viu? Eliseu ou Deus? Mas se eu tiver para falar mal de alguém, é de Eliseu. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, um pedaço de madeira, e lançou no lugar da água, e fez nadar o ferro.
Algumas versões vai flutuar. A minha fala nada, fica parecendo que o ferro girou assim. Ele fez flutuar o ferro. Pelo amor de Deus. Ferro flutuar. Não, e que técnica? Jogar um pedaço de pau. Porque se pelo menos ele fizesse assim, peraí, eu sou o profeta, e estendesse a mão e dissesse, não é? Ferro flutua. Tinha um negócio assim mais extraordinário. Não, jogou um pedaço de pau, aí jogou um pedaço de pau, aí o machado flutuou. E o último versículo diz, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tombou. Eu falei que aqueles que contaram, eu não contei, dizem que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Ele tinha pedido porção dobrada do Espírito. Pois é, até esse momento, esse último milagre, ainda não era o dobro. Aí a gente vai aqui, nesse capítulo 13, para o versículo 14. Capítulo 13, versículo 14 diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Então o profeta que curou pessoas, que ressuscitou gente, não sei o que lá, ficou doente. Porque a gente também aprende aqui que quando a gente fala de milagre, não significa que a gente vai ter uma vida também agora virou mágico. Não. A gente tem a luta da vida aqui. E Eliseu adoeceu. E adoeceu para morrer. E morreu. No versículo 20. Depois morreu Eliseu. E o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, a entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela um homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aí completou o dobro dos milagres, ele depois de morto. Então, morreu, botaram ele lá na luta, enterravam naquele tempo, não é como hoje, buraco no chão, ou gaveta, não era. Era em buraco numa caverna, assim, né? No monte, tinha um buraco lá, como Jesus que botaram na gruta, botaram a pedra. Então, no caso de Eliseu, não botaram a pedra, já lá um buraco em alguma caverna, em algum monte, e botaram o corpo de Eliseu, e já tinha passado muito tempo, tanto é que já estava só osso. Aí vieram aqueles soldados com um soldado que tinha morrido, procurando um lugar para botar o corpo dele. Aí quando estavam lá carregando o corpo para achar um lugar, viram que um bando apareceu. Certamente, quando fala bando aqui, certamente uns bandidos, né? O pessoal ia roubar eles, e aí eles foram fugir daqui e jogaram o corpo naquele lugar lá. Só que era exatamente o lugar que estavam os ossos. Eliseu, o cadáver, toca nos ossos e ressuscita. A pessoa que susto, hein, É a pessoa que susto. E o susto do bando que queria assaltar ele, sabe? Deu errado. Ô gente, eu queria fazer isso. Relembrar essas histórias de Eliseu. E relembrar. Se a gente abrir os evangelhos, nós vamos ver em Cristo. Todos os milagres que Jesus fez são muito maiores do que isso. Eu quis pegar Eliseu, que eu gosto dessas histórias. A gente pega Atos dos Apóstolos, pega a história da igreja. Ou a gente abre o microfone aqui. Ontem mesmo na conversa teve uns 2 testemunhos lá, né? Abre o microfone aqui. E quantos testemunhos a gente vai ter aqui? Nós temos, eu vou falar como Jesus falou para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse. Tem uma porta aberta diante da gente, diante de cada um de nós, uma porta de fé. Glória a Deus. Bota o coração nisso. Senhor, os teus milagres. O Senhor tem umas coisas malucas aí para fazer igual a Eliseu também. Alguns de nós vão ser bem mais malucos, outros menos malucos. Porque depende do dom de cada um. Mas não deixemos a nossa visão ser tacanha, pequena. Eu não tenho problema de ter problemas na vida. Eu não tenho problema de morrer doente.
Eu não tenho problema de acontecer coisas terríveis na minha vida ou na vida de qualquer pessoa, porque nós estamos salvos. Não, a gente não é desses que a gente vai viver sempre tranquilo, não. Mas a gente é destes que creem em milagres. Porque nós estamos aqui, nós estamos bem, nós estamos indo para o céu. Mas tem tanta gente perdida. Se a gente fica com a mente pequena, um coração pequeno, sem lembrar que o mais interessado em fazer milagres é Deus, porque Ele quer salvar pessoas. Eu hoje não dei os testemunhos positivos, eu dei ontem os meus testemunhos positivos, daquele que eu orei e foi curado, daquele outro, daquela situação, daquilo. Hoje eu estou falando dos micos que eu paguei, com os mortos pelos quais eu orei, por aquelas coisas que eu mandei voltar para casa e não voltaram. Mas eu vou morrer assim. Se eu for morrer pagando mico, eu vou chegar na glória e Jesus vai falar: pode entrar aqui, pagador de mico. Você pagou mico porque você creu em mim. E eu vou te mostrar o que aconteceu e que você não viu. E outras coisas, como disse Alan, nós vamos ver aqui. Mas, bem, eu não vou falar mais não, porque eu disse que eu queria mais era relembrar as histórias dele. Eu oro para que mais um pouquinho hoje, ou mais um poucão, os olhos do coração da gente tenham sido abertos para crer nos milagres, para crer na conversão das pessoas, para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus para as pessoas, para fazer plano, para ter ideias malucas, como eu falei ontem de noite lá naquela reunião, para continuar orando, não é? Para olhar a minha casa vazia e dizer: parece que não tem nada. Olhar para mim e dizer: não tem nada, mas tem uma botija de azeite. Aleluia. Aí a gente vê na Bíblia que isso se repete o tempo todo. Jesus está lá com aquela multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então deve ter no mínimo 10.000 pessoas ali, mais do que isso, e perguntam: o que é que vocês têm aí? É um meninozinho com uma marmita, com 5 pães e 2 peixes. É sempre assim. E acho que, pelo que me fala, vocês aí se lembrem, parece que a resposta dos discípulos é: não temos nada a não ser o menino, que parece que inclusive não tem nada a não ser. Então, essa fé, essa oração, esse desafio, esse pedir a Deus, pensar coisas grandes por si próprio, pensar principalmente em coisas grandes que Deus coloca na gente. Pai, fala comigo. Os milagres, as pessoas que eu vou alcançar, para quem eu vou pregar, com quem eu vou falar, e o que o Senhor quer fazer com o meu grupo caseiro. Aí eu fico lá 6 meses, 1 ano fazendo reunião de grupo caseiro toda semana porque é obrigação. Não, o que é que o Senhor quer com o meu grupo caseiro? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer com a minha família? Eu estou nesse desafio para mim mesmo, ir lá com os discípulos e os discípulos com os discípulos, de acompanhar quem está levando gente para casa. Eu falei sobre isso aqui da outra vez. Quem está levando gente para casa? Você está evangelizando, você leva para comer uma refeição na sua casa e ora pela pessoa. E a gente está nisso, insistindo e animando uns aos outros. Eu perguntando: conseguiu, não conseguiu? E eu mesmo dando testemunho do que eu estou fazendo, do que eu fiz, do que eu estou planejando em fazer. Por quê? Porque eu vivo por fé. Eu oro e desejo, portanto, que hoje um pouco mais, pouco segundo a graça de Deus, pouco segundo a graça de Deus é muito, um pouco mais a cabeça da gente, o coração da gente tenha se aberto e relembrado que a gente não é somente natural. Nós somos naturais, nós estamos ainda nesse corpo. A gente também é espiritual. E a gente ora, e a gente insiste, e a gente crê, e a gente espera, e tem expectativa em coisas bonitas e grandes que Deus faz, que às vezes são pequenas, mas se é Deus que faz, é grande. Amém.